Béia, é um prazer ter você aqui. Obrigada, prazer é todo E, meu. eu falei com o pessoal que a gente vai dividir a live em três etapas aqui. Primeira parte, entender aí, né, o cenário atual, quais são as consequências, o que está acontecendo já, né, no mundo, no Brasil, no mundo aí. A segunda etapa desse masterclass aqui são as tendências, né? Ou seja, para onde que a gente está indo. E aí Uhum. você vai falar bastante dessa parte aí. E a terceira aí, quais são as habilidades que os estudantes precisam ter, né, os profissionais precisam ter para atuar nesse cenário, nesse novo cenário, né? Mas conta aí um pouquinho da sua história, Bé, um pouco aí sobre você. Bom, vou contar muito rapidinho. Eu sou daquelas pessoas que teve um monte de profissão, um monte de casamento, algumas, algumas empresas, poucas, mas da minha vida profissional, eu passei a maior parte do tempo em agência de publicidade. Eu fui sócia de duas agências, uma nacional e uma internacional, e sempre na área de planejamento. E quando eu vendi a minha empresa em 2007, em 2008 eu abri a Five Years From Now, que era uma consultoria de negócios para ajudar empresários a pensarem os seus negócios daqui a 5 anos, né? Então você imagina, isso foi há 11 anos atrás, eu estava falando grego, né, para as pessoas, porque ninguém sabia do que eu estava falando, né? E agora todo mundo é futurista, né? Então, assim, tem esse delay, né, de ser futurista. E aí, logo que eu comecei a ser uma consultora de negócios, um cliente já me pediu para palestrar e eu comecei a palestrar, e depois de 5 anos eu resolvi que eu queria só palestrar. E aí eu fui, tem assim um marco, né, que foi o dia que eu palestrei para 1.000 pessoas. Aí eu falei, eu não quero fazer outra coisa, eu quero palestrar. Então agora, Apaixonou, né? agora já faz 6 anos que eu só palestro, acho que é isso, 6 anos. E e é isso, assim, os meus principais temas são o futuro, lógico, a inovação e as gerações atuando nesses processos. E, na realidade, são três assuntos que são o mesmo assunto, né? Porque não existe futuro sem você entender as gerações, não existe inovação sem você pensar nas gerações e no futuro, então eles são totalmente interligados, né? Basicamente, é isso. Fantástico. Béia, como é que você tá enxergando? Você sempre falou de futuro, né? Assim, desde quando você começou a trabalhar com isso daí, você estava falando de futuro, né? Futurismo. E você viu, está vendo agora que tudo está se acelerando de uma maneira que ninguém esperava, né? As É, transformações os que a gente pensava futuristas daqui 3 esperavam, anos, né? está Os acontecendo um futuristas pouco mais rápido. esperavam, né? Na realidade, assim, quando eu estava pensando no que a gente ia falar hoje, eu falei assim, eu vou falar as coisas que eu venho falando já, né? Não é por causa da Covid. É só assim, a gente consegue ter exemplos agora com a Covid, né? Então, acho que já entrando um pouco no nosso assunto, uma das coisas que eu vejo como tendência, ou sei lá, se pudesse dar um conselho, né? É aquela expressão em inglês que é cut the bullshit, né? Então, assim, a gente ficou, sei lá, os últimos 3 anos falando de protagonismo, de empatia, né? Vamos compartilhar conhecimentos. Nós precisamos de equipes colaborativas, né? Mas a gente não fez nada disso. A gente só ficou falando, né? Só falando, né? É, o que eu falo é sexo oral, né? Você só fala, né? Não faz, né? Então, aí fica todo mundo falando, e aí você vê as consequências que são agora, aí puxando para a minha área anterior, né? Você vê os comerciais que estão aparecendo, que foram produzidos no pós-Covid, né? Já depois do contágio, e eles têm zero de empatia, né? Porque as pessoas só estavam falando de empatia, elas não desenvolveram empatia, né? Então você vê umas coisas assim que você fala, nossa, mas o
que essa marca está falando, né? Eu vi outro dia Tipo, vamos todos juntos, vamos Não, passar por isso juntos. segura firme. Tá, você é um banco, né? Você pode falar para eu segurar firme, né? Mas como que eu seguro firme, né? Entendeu? Então, tem umas coisas assim. Tudo vai voltar ao normal. Não, não vai voltar ao normal. Não vai. Essa é a primeira coisa que todo mundo tem que entender. Não vai voltar ao normal, porque se o normal quer dizer aquela vida que você tinha, né? Aquela vida que você tinha, ela está no passado. Se você, por algum motivo assim extraterrestre, conseguir voltar para aquela sua vida, você voltou para o passado. Então, assim, pense isso, que se você conseguir voltar para a sua vida como ela era, você está no passado. E se você estiver no passado, você está mais longe do presente do que você estava em fevereiro, que em fevereiro você estava no presente. Mas se você voltar para a sua vida adiante, você vai estar mais longe de fevereiro de 2020 e vai estar muito mais longe do futuro, porque você está no passado. Nós temos que pular 2 etapas, né? Então, voltando, estavam falando de como a gente tem que deixar o blá blá blá, né? Que eu falei, o cut the bullshit, né? Deixar o blá 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 de lado e começar a fazer coisas, né? Então não é mais, nós temos que desenvolver a empatia, nós precisamos de profissionais protagonistas. Não, seja protagonista, né? O que é ser protagonista? Eu sempre falo nas minhas palestras, né? Protos, que é primeiro, em grego, e agonista, que é lutador, ator, combatente. Então, o que é o protagonista? É o cara que vai lá e luta. É o primeiro que vai lá e luta, né? Então você está vendo aí toda essa confusão, o que você está fazendo? Né? Quem que está sendo protagonista? É o que está na linha de frente, né? Quem que está sendo protagonista? Quem está sendo protagonista é a dona Terezinha que estava lá, não tinha mais o que fazer, ela começou a fazer máscara. Isso é protagonismo. Isso é ter visão de negócios. Né? Isso é falar assim, o que eu vou fazer que eu vou poder me alimentar, mas que eu também estou sendo empática, porque eu tô produzindo uma coisa que todo mundo precisa, que é a máscara, né? Então, assim... fazer com o que tem, né? Fazer inovar. agir, né? Eu acho que talvez a gente tenha passado todo esse tempo aí do blá, 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 para poder... esses conceitos, né, irem infiltrando dentro da nossa cabeça, né, para agora a gente fazer. Quem continuar no eu acho, eu gostaria... Não, você tem que fazer. Mas o que eu vou fazer? Não sei, mas faça. Eu acho que deveria ser assim, então faz. Mas e se não der certo? Não sei, mas ninguém sabe como que dá certo. Então, não é que alguém vai virar para você e vai falar assim: Felipe, você fez tudo errado. Olha, o certo era esse. Não, ninguém sabe o certo. Mas Você vai ter que testar. Mas ninguém. É assim, tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, nenhum dos 7 bilhões e meio sabe o que é para fazer. Como que vai dar certo? Qualquer coisa, não é como que vai dar certo, não é a vacina. É qualquer coisa. O cara mais cabeçudo, ele não sabe se vai ter uma segunda onda que vai ser pior que a primeira do vírus, né? Tomara que não, todo mundo, mas ninguém sabe nada. Então, assim, quem fizer alguma coisa tá à frente, entendeu? Porque você não tá lá pensando. Quem tá fazendo acontecer tá na frente. Quem tá parado esperando a solução chegar. Isso, você tá fazendo acontecer, você tá mais perto do futuro. Você está estudando, você está mais perto do futuro. Você está aprendendo um negócio, está mais perto do futuro. Você está paralisado, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou ficar aqui esperando tudo passar, porque eu quero voltar ao normal, quero voltar à minha vida como ela era antes, né? Então aí você está indo para trás. Então você tem, acho que ainda falando sobre o dia de hoje, né? Sobre assim, o que eu vejo é que a gente quer acreditar que o dia que, né, o governante disser acabou o isolamento, a gente quer acreditar que a gente vai, que
que tudo vai ser normal, que tudo vai abrir, né? Apesar de que a gente está vendo que não é assim, apesar de que a gente está vendo que na China não foi assim, na França não foi assim, na Espanha não foi assim, na Dinamarca não foi assim, quer dizer, nenhum lugar o negócio fez tchum, e abriu e voltou tudo ao normal, né? Então, na realidade, esse tempo entre. Eu acho que a gente tem que mais ou menos pensar em três tempos de reflexão e ação. Tem um tempo que é entre hoje e quando as coisas começarem a abrir, né? Então eu tenho que imaginar que as coisas não vão abrir todas como elas eram. E o que, que quer dizer isso para mim como consumidora, para mim como executiva e para mim como dono de um negócio, né? Então as coisas vão abrir assim meia boca. O que, que quer dizer isso, né? Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma live sobre restaurante. Então, um restaurante que vai abrir com 25% das mesas dele, porque é o que está sendo estipulado, pelo menos lá fora, ele pode sobreviver abrindo só com 25%? Pode ser que não. A operação dele não se sustenta com 25%. Aliás, a operação dele estava aqui com 100% das mesas. Então, nesse período entre hoje e abrir as coisas, a gente tem que começar a testar isso. Como que seria, nesse caso, né? Como seria eu poder abrir só 3 vezes por semana, eu abrir não todo dia? Então, e o que significa isso também para o consumidor? Quer dizer, eu não vou poder ir a qualquer hora, em qualquer lugar. Vão ter normas, né? Depois, uma outra parte como que o que eu posso testar, agir, fazer, combinar com o outro, refletir, enlouquecer de hoje até ter uma vacina para vacinar 7,5 bilhões de pessoas e a gente sim poder ter tudo aberto como era antes, né? Estádio de futebol, show de rock, né? Tudo que a gente tinha de aglomeração antes sem nenhum problema, né? Então, na realidade, a gente não olha para isso. A gente fala assim, vai ter um dia que vai abrir tudo, pronto. Então, o dia que Você abrir espera tudo, que vai acontecer tudo o dia de que um dia para o abrir outro. e que não for tudo, você continua não preparado. Porque você não fez nada durante esse tempo. Você só ficou imaginando que ia abrir tudo normal, né? Então, acho que essa é uma grande coisa, assim, como que você pensa essas etapas, né? Daqui até abrir, depois que abrir e até você realmente poder fazer coisas que têm a ver com Interessante. E aglomeração. nesse momento aí, quando você disse, né, esse tempo, né, que com certeza muitas empresas vão quebrar, né, e a gente está vivendo uma Muitas. crise, digamos assim, a corona crise, né, vamos colocar esse termo aí, mas é bom a gente lembrar que, vamos pensar aí na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Grande Depressão, nas maiores crises do mundo, nós tivemos as maiores inovações, né? Desde a criação, por exemplo, do micro-ondas, de aviões, toda crise ela dá para a gente aí inovações, né? Gera inovações para o mundo. E você acha que essa crise vai gerar inovações? Não, com certeza. Com certeza, eu acho que já está gerando. Eu acho que o próprio fato de várias pessoas de vários lugares do mundo, de países totalmente diferentes, com políticas totalmente diferentes, dizerem que a gente tem uma vacina em 1 ano e meio, já mostra a inovação. Quer dizer, você não tem a vacina ainda, mas o fato de uma coisa que demora 11 anos para acontecer, várias pessoas falarem que a gente tem gente que fala entre 9 meses e 1 ano e meio, 2 anos, que seja 2 anos, recorde, recorde do recorde, né? Nunca se pensou Fantástico. que poderia, né? Mas tem uma diferença. Quando você sabe que eu tenho esse problema de olhar para o passado, né? Que eu acho que ele traz umas referências, mas se você se guia pelo passado, você não chega no futuro. Então, assim, se você olha as experiências de Primeira Guerra, Segunda Guerra,
você vê inovações que, sim, enfim, elas impactaram a humanidade toda. Pensar em Primeira Guerra, aviação. Né? Quer dizer, a aviação, ela realmente dá aquele super catapulta com a Primeira Guerra. Né? E aí você tem toda a aviação comercial e tudo. Quer dizer, tem vários exemplos que nos afetam, quer dizer, como negócios. Mas hoje, esse nível de inovação, ele tem que estar atomizado, entendeu? Ele tem que estar no nível do indivíduo. Eu acho que essa que é a diferença. Porque se os caras foram lá, se mataram, como que o avião carrega bomba, como que atira bomba, como que voa só com uma asa, como que voa, eles, foi o ramo da aviação que aprendeu alguma coisa. O outro, a bomba H, tá. Mas as pessoas, elas foram levando a vida delas, foram sobrevivendo, entendeu? Eu acho que hoje essa sobrevivência num século tão complexo como o século XXI, ela exige um nível de inovação em nível individual. Comportamento, né? O comportamento da sociedade está mudando. Entendeu? Então, assim, você você entender esse conceito da revolução humana. Entendeu? Como... e a revolução humana, ela se dá em vários níveis, né? Ela se dá no nível corporativo, que compreende que ela precisa de talentos, então ela não pode mais tratar os seus empregados como número, como máquina. Então começa toda essa história de como que nós vamos olhar, começa toda essa história do CX, né? Do Consumer Client User Experience, né? E em nível humano, e em nível individual, que como que eu posso realmente produzir? Como que eu posso produzir o máximo? Como eu posso contribuir para um futuro abundante? Né? Então, eu não sei se eu fui clara, mas você entende? É diferente de você inventar a bomba atômica, que sim, só foi possível por conta da história da guerra. Tem um dado muito interessante aqui, Bé, que eu até peguei aqui, não sei se eu estou com ele aqui agora, que ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, não sei se eu anotei ele, mas ele fala o seguinte, eu ia dizer a fonte dele aqui, mas eu não estou aqui com a fonte não, mas o que ele fala? Eu pesquisei e tem um dado interessante que fala o seguinte, das pessoas que fizeram compras no mês de março na internet, né, 40% dessas pessoas foram a primeira compra. Olha que interessante, a primeira vez que acontece isso no mundo da internet, né? 40% dentro de um mês foi a primeira compra individual, né, na internet. Isso é incrível, né? Isso é incrível pelo residual que isso vai ter, né? Que é essa história, tá? Ela nunca comprou, agora ela compra, o negócio chega na casa dela, ela fala, pra que eu vou... Que eu sempre dou esse exemplo porque eu acho um saco ir no supermercado comprar Cândida, né? Comprar sabão em pó, né? Que é um negócio assim, glamour zero, né? É bom no supermercado comprar assim, presunto, né? Uma coisa gostosa, né? Chocolate. Chocolate. Eu não como tanto, mas assim, essas coisas, né? Um belo pão, um belo queijo, um belo vinho, né? Comprar sabão. Então, assim, essa pessoa, ela vai falar assim, sabe quando que eu vou comprar de novo essas coisas pessoalmente, carregar, botar no meu carro, botar no táxi, botar no Uber? Jamais. Só aqui, ó. Só aqui, né? Então, de novo, quem começou a sua transformação digital, quem está no começo, quem está no meio, quem está mais avançado, é o cara que está lucrando, né? Não é o cara que está lá com aquele site que ele chama de site que foi feito em 1999, né? Aquele lá... Aí entra a experiência do usuário, né? Aí eu separei aqui, Béia, por 3 áreas aqui. Saúde, educação e varejo. Já vamos entrar aqui na segunda parte, qual que é a tendência. Aí vamos falar um pouco sobre essas áreas que eu acho que são as mais faladas, né? Mas a gente pode falar de outras também. Por exemplo, na área da saúde, o que você acha que vai... Qual a tendência da área da saúde
após esse Covid? A área da saúde, em termos das empresas de tecnologia, ela já estava muito, muito avançada, né? Então, toda essa coisa de monitoramento pessoal, de saúde, os grandes players, né? Google, Apple, própria Amazon, todos eles já estavam com um investimento muito alto vamos dizer assim, na prevenção da saúde, né? Então, como você monitora através dos gadgets, né, que eles, né, podem nos controlar, que são basicamente os smartphones, né? E os smart tudo, né? A Siri da vida, né? Alexa, etc. Como que através de medições, né? Que batimento cardíaco, toda essa história, como que você consegue monitorar e através disso oferecer serviços que você estaria que você gostaria de comprar para você poder ter Tem a algum questão benefício. da telemedicina também, né? Que agora o pessoal está É, usando mais por causa mas da Covid. quando você. Eu acho que a telemedicina está num outro lugar, assim. Esse lugar que eu estou falando é o lugar que é mais próximo dessa história de monitorar o vírus. Porque como ele a história era monitorar a pessoa para poder depois ter toda uma pré-condição, né, de diabetes, de obesidade, de, enfim, batimento, todas essas coisas, eu não sou médica, mas enfim, todas essas coisas que você pode ter como indicativos de saúde, como tudo isso já estava desenvolvido, é isso que está sendo em prática e que ao mesmo tempo está causando, porque tem a ver se você está invadindo a privacidade ou não, né? Que é o fato de você, por exemplo, monitorar numa área e descobrir que tem X pessoas que estão com temperatura mais alta, né? Então, apesar de, vamos dizer, quando a gente liberar as pessoas de estarem em lugares públicos, você pode falar, putz, aqui nesse restaurante tem 5 pessoas com uma temperatura mais alta. Apesar deles, sei lá, poderem até ter tido a temperatura ter sido medida antes, né? Então, ou que você entrou em contato com uma pessoa, com uma ou mais pessoas que têm o vírus ou que tinham uma alta temperatura. Então, essa medicina, essa tecnologia é a que está bem alinhada com o futuro, né? Essa telemedicina que foi liberada, que é mais vamos dizer, uma consulta online, né? Ela é de baixa tecnologia, né? Seria mais um comportamento, né? Seria mais uma mudança. Exatamente. Ela é uma grande mudança cultural e o exemplo que eu gosto da telemedicina é, essa coisa era proibido, né? Era proibido. Então, assim, Agora. eu acho que ele é um bom exemplo para a gente ter na mente da gente, que é assim, eu não posso fazer tal coisa porque é proibido. Eu não posso fazer tal coisa porque o meu ramo, ele é muito, muito monitorado pelo governo. Eu não posso fazer. Então tá, então você não vai fazer nada, né? Você não vai inovar porque você não. Então, muitas vezes eu vejo que essas coisas que são verdadeiras, é verdade, era proibido por lei. É verdade, tal ramo, tal setor da economia é altamente regulado. É verdade, mas no século XXI você tem que, entendeu? Você tem que botar um pezão assim na porta. Quebrar as barreiras. Entendeu? Porque se você. Senão você fica, eu não posso porque. Então, assim, você vê. Bastou o vírus, pronto, telemedicina pode fazer. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a história da compra pela internet. Nunca mais vai voltar como era antes. Esses 40% que entraram, pode ser que tem gente que não compre, depois não volte a comprar pela internet. Mas um monte de gente vai comprar. E a telemedicina, não tem como ela agora ela vai ser proibida de novo. Você entendeu? Por isso que não existe. Tem volta, tem coisa que não tem tem volta. volta. Por isso que não existe você voltar para aquela sua vida de antes. Porque ela não existe mais. Porque vai ter.
e vários setores, né, velho? Aí tem o setor, por exemplo, varejo, que aí é a questão da compra online, da educação também, que está se transformando aí cada vez mais. A educação eu acho um caso bem interessante também para falar desse velho normal e o novo normal. Que eu acho que a educação à distância, ela é uma coisa assim, com um grande preconceito, né, que existe sobre ela, em vários níveis, né, desde um preconceito geracional, a interesses econômicos, né, ela é bombardeada por vários lados, né. Sim. E aí, agora, você vê que você fala, bom, mas agora nada mais me resta, então eu tenho que ter um curso EAD, eu tenho que ter vários cursos, eu tenho que ter tudo EAD, né? Então, o ensino à distância, né? E aí, o que a pessoa pensa? Então eu vou pegar aquela proposta que me fizeram em julho de 2019, que tinha um cara lá que apareceu lá que me fez uma proposta para eu fazer um curso, né, à distância aqui na minha escola, na minha faculdade e tal, né? Aquele EAD que ele tem hoje 8 meses, aquela proposta de julho do ano passado, ele tem hoje, assim, em tempos reais, ele tem 80 anos, essa proposta. Ela é muito velha. Porque o ensino à distância que vai prevalecer daqui para frente, ele não tem nada a ver com o ensino à distância que prevaleceu até fevereiro desse ano. Entendeu? Porque essas coisas que são extremamente, que têm um valor muito forte para a sociedade em geral, para a economia, para a gente avançar, eles terão que ser extremamente melhorados. Eles têm o sistema ele vai ter que resolver a dor, né? Sanar uma dor real do mercado. Isso. Tem o sistema, eu dou muito exemplo, que hoje eu atuo com o sistema híbrido de ensino. Ou seja, o pessoal confunde muito o sistema híbrido com... Tá. O pessoal confunde muito. E a bateria acabou. Tá, tranquilo. Pronto. O pessoal confunde muito o sistema híbrido de ensino com aquele sistema que seria semi-híbrido. Né? O que é o sistema semi-híbrido que eles falam? Por exemplo, você faz uma disciplina presencial e uma disciplina online. Tá. Esse aí seria o falso híbrido. Qual que é o híbrido que a gente fala assim, que é o verdadeiro híbrido? Que é o quê? É uma disciplina onde você tem as aulas práticas, com metodologias ativas, gamificação, bastante engajamento, a turma misturada, envolvendo no mesmo tema real, atual, da sociedade, e as aulas teóricas que estão online. Então, você une a aula teórica, que seria uma aula expositiva mesmo, seria online, e a aula presencial, que seria 1 vez, 2 vezes na semana. Essa aula seria em formato, uma sala de aula invertida, né, que a gente fala. É uma sala de aula onde todo mundo compartilha conhecimento, através de uma metodologia gamificada, todo mundo participa da aula rindo, se divertindo muitas vezes. É muito interessante esse modelo híbrido, né? E eu acho que é o futuro. Então, eu acho que pegando esse exemplo para exemplificar o que eu estava falando, que é assim, isso que você falou é um negócio que já existe. Certo? Sim. É um negócio bacana, de ponta, mas ele já existe. Já existe. Ele existe pouco, sim, porque ele é mais de ponta, então ele não está democratizado, não está na base, né? Mas ele estava sanando a dor pré-Covid. Você entendeu o que eu estou falando? Ele, daqui até a gente ter uma vacina, a gente tem que testar outras coisas. Porque isso daí era um ensino à distância para o AC, antes do corona. Entendeu? E agora, por isso que eu estou falando, agora você falou, tem que sanar a dor. A gente tem que prestar atenção nessas frases
que saem da boca da gente sem a gente perceber. Então você falou assim, a gente tem que sanar a dor. A gente tem que sanar a dor, mas a dor de hoje não é a dor de fevereiro de 2020. E esse curso que você está falando, que é bacana, que é de ponta, que mistura online e offline, que tem gamificação, que as pessoas... Tudo isso foi pensado para resolver um negócio antes do corona. Portanto, agora, uma das coisas que é completamente diferente, a extensão. Porque os cursos à distância, eles estavam num nicho. Quando você pensa que a gente está no isolamento e que a gente pode vir a estar mais vezes em isolamento no futuro, o ensino à distância ele deixa de ser nicho. Ele passa a ser mainstream. E se ele é mainstream, ele tem que ter várias versões. Ele tem que aplacar várias dores. Por isso que eu estou falando que tem que sair fazendo. Tem que ir testando. Ah, mas eu tenho isso daqui que é super bacana. Então, mas testa uma outra coisa. Testa ele assim com assado. Testa ele de ponta cabeça. Testa ele com uma pintinha. Entendeu? É o modelo Lean, né? Porque senão você fica, sabe? Ah, não, é para sanar dor, tá? Então, mas a gente não tá sanando a dor. Você mesmo falou, é para sanar a dor, mas a dor de hoje não é a dor de ontem. Então, ele não tá sanando. Ah, mas como que vai fazer? Testando. Ah, mas se não der certo. Então, se não der certo, nós vamos ter que testar de novo. Mas vai ser melhor do que a gente ficar parado, do que a gente falar que tá pronto. Tá, ó, eu tenho a solução é essa. Não, ninguém tem a solução. Né? Então, como que a gente testa? E aí, como que a gente faz isso? Que é um tema que eu não sei se está em algum dos 3 temas que a gente quer falar, mas é um negócio que eu queria falar muito. Principalmente uma habilidade. Testar acaba sendo uma habilidade, né? Você capacitar, exatamente. A resiliência, né? Habilidades. E aí uma coisa que eu queria falar, principalmente, que você falou que tem vários estudantes, é uma questão que eu abordei numa série que eu fiz sobre as novas famílias, que é uma questão sobre meio assim... Dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Lembra desse ditado? Né? Sim. Então, eu vejo muita coisa assim. A pessoa é líder na empresa dela, ela está liderando o processo de inclusão da diversidade. Tá? Daí você conhece a pessoa, ela não tem um amigo negro. Os filhos dela nunca foram numa casa que fosse, sei lá, de negro, de asiático, alguma coisa que não fosse... Bom, como se a gente fosse branco, né? Como se no Brasil a gente fosse branco, mas enfim, brancos, né? Aí a pessoa quer incluir, tem a bandeirinha dos gêneros e tal. A pessoa não convive com ninguém que seja gay, que seja algum do LGBTQ+, entendeu? Aí a pessoa trabalha lá na equipe de inovação. Aí os amigos dela são tudo quadradinho, a família dela é tudo quadradinho, ela faz todo dia a mesma coisa. Não vai rolar. Entendeu? Já não rolava. Mas agora, no pós-Covid, eu acho que é a grande chance de você dar uma banana para as suas amizades. Entendeu? Você dá uma olhada, assim, volta com quem que você está andando e começar Tô falando isso de uma maneira, né, jocosa, mas a ideia é que você fala assim, bom, como que a minha mente vai estar permanentemente excitada para eu inovar, para eu testar? Com quem que eu vou conversar sobre isso? Então, você precisa entrar no seu dia a dia, você tem que refazer esse seu dia a dia. Sabe? Com quem você conversa. Diga. Tem um livro que eu li há pouco tempo atrás, estou até com ele na mão aqui, ó, eu até recomendo para as pessoas que estão assistindo aí, chama Audaz. Audaz. Tá? É do Maurício eu não sei falar direito sobre o dele. Cara da Start. Da Start. Ele foi cofundador da XP, né? Isso. Benvenuti. O Maurício Benvenuti.
Esse livro ele fala o seguinte, né? Ele fala das tendências e principalmente das habilidades. Então ele cita aqui 5 habilidades que eu acho fantástico aqui, que vai falar. Isso aqui era pré-Covid, né? 5 habilidades. Mas então, essas habilidades são as que a gente falava, mas a gente só falava. Entendeu? Agora é o que você tem que fazer. A primeira delas, causar impacto. A segunda delas, olhar a próxima curva. Terceira, questionar em vez de ter a resposta pronta. É o que você acabou de falar aí, né? Casou certinho. 4, fazer com as pessoas em vez de para as pessoas. Fazer junto com em vez de para as pessoas. E a última aqui é ser diverso. Justamente é isso que você também acabou de falar, né? Você conhecer novas realidades, quebrar paradigmas, que aí você vai conseguir inovar, vai conseguir aplicar isso daí no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu empreendimento. Fantástico. Porque quando alguém fala assim para você, vamos quebrar paradigmas. Assim, o que você faz a partir dessa frase? Vamos quebrar paradigmas. Eu não tenho a mínima ideia. É uma frase. É uma frase, entendeu? Você quebra paradigmas porque você está convivendo com pessoas diversas. Convivendo com pessoas que têm idades diferentes da sua, que têm credos diferentes de você, que têm gêneros diferentes de você, que têm background diferente de você, que tem uma cor diferente de você, ou que tem tudo isso junto, que fala outras línguas, que viveu outras realidades. Quando você tem todas essas pessoas juntas porque você convive com essas pessoas no seu mundo social, juntas porque você convive no seu mundo social e também convive no seu trabalho, juntas porque você teve, como você convive e vive com isso, você tem essa malícia na hora de contratar pessoas. Eu não vou contratar todo mundo que é igual, todo mundo que veio da mesma escola, todo mundo que pensa igual. Eu não vou chamar para a minha reunião todo mundo que é do marketing, não. Vou chamar para a minha reunião um do marketing, um do financeiro, um do RH, um do chão de fábrica, diversidade. E o que a gente faz? O que a gente faz? Vamos quebrar paradigmas. Primeira reunião, vamos fazer uma reunião só com os diretores. Os diretores pensam tudo igual, porque eles são diretores. Né? Vamos fazer uma reunião do marketing, vamos quebrar todos os paradigmas. Então, os caras de marketing fizeram a mesma escola, eles pensam igual, eles vão no mesmo restaurante. Entendeu? Então, assim, essas frases, elas não servem para nada, para porra nenhuma. Entendeu? Se você não fizer essa pergunta, vamos sair da caixa. E como que sai da caixa? Entendeu? Então, você sai porque você está fazendo coisas diferentes. Você está mudando, você está aprendendo uma coisa. Para você aprender uma coisa, você se dirige a um outro lugar, mesmo que seja online, né? Mas você se dirige a outro lugar, você vê outras realidades, né? Senão a gente fica... O Steve Jobs ele fala o seguinte, que a criatividade é a arte de conectar as coisas, conectar experiências, né? Então, quanto mais experiências você tem, quanto mais relacionamentos diversos você tem, você consegue desenvolver a criatividade, que é o alicerce, a base da inovação, né? Exatamente. Então, aí, vamos entrar numa história que é... Deixa eu ver o horário. Uma história que eu acho legal, já que a gente entrou nesse assunto, que então a gente tem que inovar, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter um ambiente diverso, a gente tem que conectar coisas que aparentemente não são conectáveis, a gente tem que pensar de forma sinérgica. Tá? Como que você faz isso? Você faz isso criando um ambiente, que também é uma outra frase meio pronta. Nós temos que ter ambientes de inovação. Tá? Então, como que é? Né? Então, eu sempre faço uma analogia das minhas palestras com festa, né? Então, você vai dar uma festa, puta festa, né? Uma puta casa, tem jardim, tem piscina, tem 3 bares com bebidas maravilhosas, a cozinha é maravilhosa, o som tem 5 DJs e a luz é branca fluorescente. Ninguém vai dançar. Não existe ambiente para dançar.
aparentemente, quem pagou essa conta fala assim, mas estava tudo certo. Eu fiz a minha parte, estava tudo certo. Buffet era legal, bebida era legal, o DJ era legal, a casa era legal, mas não tem ambiente para dançar. Então, era preferível que a comida fosse mais ou menos, a bebida fosse mais ou menos, a casa podia nem ser aquela, mas tivesse um escurinho, tivesse uma intimidade, todo mundo estaria dançando. Então, assim, como a gente deixa as frases de lado e se preocupa em criar ambientes em que essas coisas possam acontecer. O que quer dizer isso? Quer dizer que a hora que a pessoa vira e fala assim, mas e se a gente juntasse o ferro elétrico com a banana? Aí o não ambiente, né? Pô, que puta ideia de merda é essa? Que ideia de jirico. Não, nós estamos aqui perdendo tempo para ouvir esse negócio, entendeu? Pronto. Isso é um ambiente normal, né? Que existe em todas as empresas, que existe na nossa casa. Você abre a boca para falar uma coisa diferente, pronto. Cortado. Então, na realidade, esquece tudo. Esquece frase, esquece livro, esquece tudo. E como fixa? Como eu crio ambientes em que a imaginação possa florescer. A combinação inovadora, não é nem inovação, combinação de coisas que já existem possa florescer. Como eu crio ambientes que a diversidade tem a voz. Aí você vai quebrar paradigma, você vai inovar. Tá? Se você não tem um ambiente... E criar ambiente, gente, não é, como eu sempre digo, fazer aquela sala linda do 19º andar. Não é piscina de bolinha, né? Não é puff, entendeu? E post-it. É criar ambientes, realmente ouvir pessoas, saber como conduzir. E saber como conduzir uma reunião de pessoas. Né? Como que você dá a voz e como você tira a voz também. Você é o líder. Né? Como que você faz com que todo mundo tenha a voz ali. Como que você termina uma reunião e faz um wrap-up. Como que você extrai tudo dali. Como que você direciona os próximos passos dali. Às vezes você faz uma reunião genial e aí aquilo ali se perde. Né? Não teve uma continuação, não tem uma ligação disso com outra coisa. Né? Como que você se liga com empresas que conseguiram construir ambientes? Porque você não é a primeira pessoa que está com problema de construir ambientes de inovação. Então, como é que o outro conseguiu, né? Como que o outro conseguiu? Como você pode aprender com ele? O que ele pode te ensinar? Ele pode vir na sua empresa? Ele pode dar uma palestra? Pode ser pelo Zoom? Ele pode dar um exemplo? Ele pode falar como que era? Eu tive um exemplo esses dias que eu fui... geralmente eu vou nas empresas, faço algum trabalho de inovação, algumas ferramentas, levo algumas dinâmicas e tudo mais. Geralmente eu faço também um ambiente externo e levo as pessoas dessas empresas para lá, justamente para elas desenvolverem, ser diversos, né? Aprender ali com os outros. Muito legal. Na prática. Na prática. E aí algumas empresas falam assim, mas Felipe, eu não quero que o meu funcionário vá para lá, porque ele pode levar coisas da minha empresa para outra. Sim, esse cara eles acham que tem que ser só da empresa. E que isso é um segredo. Né? Que é um segredo, né? Que só eles têm. E aí a gente fica parado e não desenvolve. Aí você Google aparece 1 milhão, né, de verbetes com aquele negócio que o cara acha que é um segredo dele. Né? Você fala, olha, tem 1 milhão aqui, eu não vou olhar só os 100 primeiros. Né? Mas uma coisa que eu acho legal da gente pensar, a gente está chegando aqui meio no fim. Ainda tem um tempo, mas uma coisa que eu acho legal... Minutos. É bom falar também das habilidades, só algumas habilidades para o pessoal que pode se desenvolver, às vezes comunicação. Bastante, né? Podemos falar. Mas uma coisa que eu acho interessante da gente pensar são as coisas que já existiam, tá? Já existiam em pleno funcionamento, mas você
não experimentava, você não experienciava, você como pessoa física ou você como empresa, tá? E aí, o corona, ele vem, eu acho que esse é o lado positivo, ele vem como uma libertação. Como você fala assim, não, é agora ou agora. Né? Então, assim, essa coisa do... essas amizades aqui que eu ando não tem nada a ver, sabe? É agora ou agora. Sabe? Vou realmente virar minha chave e entrar no século XXI. Então, eu gosto do exemplo do divórcio. Divórcio é um negócio que existe faz, legalmente, no Brasil, acho que faz uns 50 anos. Né? Uns 45 anos, mais ou menos. E com a Covid, o número de divórcios na China aumentou exponencialmente. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A mulher que se divorciou do cara, ou o cara que se divorciou da mulher, não importa, obviamente que ela estava porra aqui dele. Né? Ela não aguentava mais ele há muito tempo. Né? Ela poderia ter se divorciado, porque o divórcio existe. Entendeu? É legal, ela poderia ter se divorciado. Né? E ela se divorcia agora porque, assim, esse momento que a gente não pode deixar passar. A gente não pode deixar passar. Nós estamos vivendo num momento de muita estafa, de muita preocupação, de muita tristeza. Mas ele é um momento desse salto de inovação nesse nível que eu estou falando individual. Entendeu? Que é assim, é agora que você vai falar tchau para um monte de coisa. Para você poder abraçar o novo. Para você abrir um caminho na sua cabeça, na sua empresa, na sua família, para você abrir um caminho para você trilhar e ir para 2030. Porque se você for... É o portal que a gente está passando. Exatamente. Oficial. Se você tá com toda essa merda do passado, que você tá por aqui e você não se livrou, você é muita carga para você levar. Você não tem espaço mental para pensar em inovação, em quebrar paradigmas, toda aquela coisa que a gente estava falando, entendeu? Então, assim, é um momento para você falar tchau para um monte de coisas, entendeu? Desde, sabe, não gosto do jeito que eu me visto, ou não gosto do meu cabelo, ou não gosto de morar nesse lugar, não gosto, sabe? É a sua grande chance, entendeu? De realmente colocar os dois pés no século XXI. Né? De se liberar de coisinha, sabe? Porque o outro é gay, porque a não sei o que... Meu, o que te importa isso? Por que você está ocupando o seu cérebro com quem que o outro dorme, com quem que o outro... Isso é tão pequeno. A gente tem tanta coisa importante para pensar no século XXI, tanta coisa para a gente inventar nova, entendeu? Tantas coisas que cada uma das pessoas pode realmente inventar no século XXI para mudar o século XXI, para mudar o planeta, e você está preocupado lá com umas coisinhas que não tem nada a ver, entendeu? Ou carregando uma carga que é só você pedir o divórcio, entendeu? O divórcio aí, não só o divórcio, pedir o divórcio de um monte de coisas. Processo. De processo das suas coisas, entendeu? Então, assim, acho que para isso, você precisa entender que o indivíduo tem valor nesse século, entendeu? Você tem que cair essa ficha de que você tem o que contribuir com outras pessoas, aí, com equipe. As pessoas vão começar a trabalhar mais pelo propósito agora, não só pelo dinheiro, não só por fazer, mas propósito transformador, né, que a gente fala. E eu acho... Na prática, né? Não só falar por falar. Isso. Nesse acho sentido. Que um pouco do que eu estava falando, eu acho que assim, você não achou o seu propósito? Putz, meu, vamos embora? Vamos para frente? Entendeu? Assim, vai achando. Vamos testar, né? Vamos testar.
Vai achando, assim, porque, meu, tá difícil da gente ficar aqui esperando você achar o seu propósito. Tô cansada já. Entendeu? Desse blá, blá, blá do propósito, do blá, blá, blá do protagonismo. Vamos protagonizar? Vamos começar a andar para frente? Entendeu? Então, acho que de novo, sabe? Essa capacidade de se libertar dessas frasezinhas, dessas palavras e colocar isso em ação, porque só assim você muda o mundo. Você não muda o mundo que você está pensando, será que não sei o quê, sabe? A gente é outro mundo, é um mundo muito complexo. Não dá para primeiro fazer uma coisa e depois fazer outra. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu acho que a capacidade da gente, assim, quando você está falando das habilidades, a gente já falou de várias, né? Mas colaboração, por exemplo, que é uma palavra usada, né, ad nauseam, assim, é uma palavra muito pouca, é um conceito que muito pouco colocado em ação, entendeu? Porque a colaboração esbarra nesse negócio que você estava falando. Se a empresa acha que ela tem segredos, ela, na realidade, ela não vai colaborar. Não vai colaborar com ninguém, porque colaborar e compartilhar conhecimentos, ela não vai compartilhar, ela vai esconder. Então, ela não está jogando o jogo do século XXI. Então, de novo, é uma palavra que todo mundo fala, temos que colaborar, temos que compartilhar conhecimento, mas por que você tem que colaborar? Porque você não consegue resolver os problemas do século XXI sozinhos. E aí que eu falo que, na verdade, as coisas que eu falava 2 meses atrás, como eu estava falando do futuro, elas não mudaram muito. O que mudou foi o exemplo. Então, Roberta, assim, apareceu o cronômetro ali, ó, para você apareceu? Não apareceu, mas acho que a gente já está bem... Acho que falta 10 segundos, deve terminar automaticamente. Mas qualquer coisa a gente entra de novo aqui.